Rapaziada, vamos começar o vídeo aqui, ó, falando sobre a molecada da base do São Paulo, porque o São Paulo pode ter duas perdas aí, galera. Rapaziada, dois jogadores da base do São Paulo podem estar de saída do tricolor. É complicado essa situação, hein? Complicado demais, porque o São Paulo não dá oportunidade pra molecada e agora vai perder em um deles, mano. Eu gosto muito desse jogador, gosto muito mesmo. Vi ele na copinha lá, o camisa 10, mano, joga muita bola, merece ter mais oportunidades. Tô falando do Pedro Ferreira, galera, meu xará aí, o Pedro Ferreira, joga muita bola e pode estar de saída do São Paulo, porque tem um clube aí grande, europeu, interessado na contratação dele, galera. Inclusive, o empresário do jogador já levou para o São Paulo esse interesse e o Pedro Ferreira pode estar deixando o tricolor. Não entendo porque ele não tem oportunidade. São Paulo precisando de camisa 10, precisando de um cara armando o time ali, e o moleque não tem oportunidade. Contra o Botafogo, se eu não me engano, ele entrou na partida, entrou muito bem, velho. Aí fica dando chance pro Tapia, pro Ferreirinha, pra esses caras aí não dá, velho. Não dá mais. E aí, um moleque igual o Pedro Ferreira fica pra trás e pode ser vendido. Eu vou falar já qual é o time, porque antes eu tenho que falar qual é o outro jogador. É o TT, galera. O atacante TT foi muito bem também nessa copinha aí. Ele e o Pedro Ferreira foram destaques do São Paulo. O TT ainda tem mais oportunidades que o Pedro Ferreira. Ele vem entrando aí durante as partidas, entrou na última partida também, né, galera? Então, o TT também vai ser negociado. Isso é o mesmo clube, galera. O mesmo clube que é os dois jogadores. É o Ajax da Holanda. Isso aí, galera. O Ajax da Holanda, que já levou o David Neres, já levou o Antony, agora quer a contratação do Pedro Ferreira e do TT, galera. O São Paulo não vai fazer muito esforço para segurar se chegar uma proposta boa. São Paulo precisa fazer venda, né, rapaziada? Então eu acredito que não dá mesmo pro São Paulo segurar. Quero saber a opinião de vocês aí, desses moleques aí. Quem você daria mais oportunidades na equipe titular ou entrando durante a partida? Deixa aí nos comentários para a próxima notícia. Galera, a próxima notícia que eu tenho para passar é sobre o goleiro Rafael, galera. Rapaziada, sobre o goleiro Rafael. Todo mundo aí tá... Todo mundo não, né? Mas tem uma parte da torcida do São Paulo tá criticando bastante o Rafael. Chegou até a ter a possibilidade dele perder a vaga para o goleiro Coronel lá, né? Carlos Coronel. Só que não aconteceu. Na minha opinião, o Rafael é um bom goleiro, mano. Não é um goleiro monstruoso, mas eu gosto do Rafael, de verdade. Não trocaria ele, mas o São Paulo já começa a pensar, porque ele tem 35 anos de idade, né? Já caminha para a parte final da carreira. Já os reflexos dele não começa a piorar, né, rapaziada? E tem um clube interessado na contratação do goleiro Rafael, que é o Internacional de Porto Alegre. É isso aí, o Internacional tá interessado no Rafael, o Cruzeiro também estava interessado no Rafael, só que aí não deu certo porque ele jogou no Galo. A torcida não gostou, galera. A torcida não gostou do Cruzeiro, e aí o Rafael permaneceu no São Paulo. Agora chega a possibilidade do Rafael ir jogar na equipe do Internacional, mas se isso acontecer, o São Paulo tem que urgente correr atrás de um substituto. Não dá pra ficar com o Coronel lá, com todo respeito ao Coronel, mas não tem condição ele ser o titular da equipe do São Paulo. O São Paulo é o maior time do Brasil, não tem como a gente ter o Carlos Coronel de goleiro do São Paulo, né? Mano, eu tava vendo o Carlos Miguel dando sopa lá no mercado. O São Paulo não contratou, o Palmeiras foi esperto e contratou. Tem um nome que chegou pra mim, eu vou confirmar, amanhã eu vou trazer aqui no vídeo, o nome de um velho conhecido do São Paulo que pode retornar ao tricolor paulista caso o Rafael saia, beleza, galera? Mas eu quero saber a opinião de vocês. Vocês gostam do goleiro Rafael ou vocês são igual o Barolo lá? O Barolo, todo vídeo que eu assisto o Barolo, um abraço pro Barolo aí. Todo vídeo que eu assisto dele, ele fala que o Rafael é um goleiro nota 6. Qual a opinião de vocês aí a respeito do goleiro Rafael? Deixa aí nos comentários e vamos para a próxima notícia. Galera, a próxima notícia é para falar sobre a outra possibilidade de zagueiro para o tricolor. São Paulo tá querendo a contratação de um outro zagueiro, todo mundo sabe disso. E chega um nome aí, ele foi oferecido por meio dos seus empresários, do Lianco, galera. É isso aí, lembra do Lianco? O Lianco jogou no São Paulo, já foi revelado no São Paulo, jogou na época 2015, se eu não me engano, ele era do São Paulo, 2015, 2016, ele era do São Paulo até ser vendido, não me lembro, não me recordo aí pra quem ele foi vendido, né, galera? Ele que é naturalizado de outro país lá. O Lianco atualmente está no Atlético Mineiro, ele virou uma piada aí recentemente por conta da final do Campeonato Mineiro, onde
ele apavorou todo mundo e acabou apanhando de todo mundo, né? Apanhando do Caio Jorge, apanhando de todo mundo lá, Matheus Pereira. E aí o Lianco virou piada lá, a torcida do Atlético Mineiro não tá gostando do Lianco e ele vê como uma boa possibilidade o retorno ao São Paulo. Na minha opinião, do jeito que a gente tá, o Lianco seria um baita reforço, mano. O Lianco seria um excelente reforço na situação que o São Paulo tá. Não tem zagueiro, aí o Osório é da base, não dá pra ficar pano moleque. O Sabino tá machucado. Rafael Toló e meu Jesus amado. Vai embora. O Alan Franco aí tá numa péssima fase também, o Alan Franco. Então, na minha opinião, a chegada do Lianco ao São Paulo seria um bom reforço. Eu quero saber o que vocês acham aí de uma possível volta do Lianco ao São Paulo. Lembrando, São Paulo vai fazer essa contratação, se for, né, para a próxima temporada. Ele já atingiu o limite de jogos aqui no Campeonato Brasileiro e não faz sentido nenhum São Paulo contratar um zagueiro só para jogar Sul-Americana, né? Não tem sentido nenhum negócio desse. Então, o Lianco, se vier para o São Paulo, será na próxima janela de transferência. Ele foi sim oferecido ao tricolor paulista. Deixe aí nos comentários a sua opinião e vamos para a próxima notícia. Bora falar agora de meio-campista, galera. O São Paulo tá no mercado, segue aquela velha luta pra gente conseguir um meio armador, um jogador de velocidade, e agora surge um novo nome, galera. Esse nome me agrada bastante, não vou mentir pra vocês não, me agrada bastante, já jogou na seleção argentina, é um jogador de velocidade, de visão de jogo. Ele era chamado até como novo Messi quando ele surgiu, porque era um moleque muito rápido, baixinho. Eu lembro de um jogo dele, eu acho que ele jogava no Independente. Ele jogou contra o Corinthians, mano, ele acabou com o Corinthians, na Sul-Americana ainda, eliminou o Corinthians. E eu tô falando do Ezequiel Barco, galera. Quem lembra aí do Ezequiel Barco? Atacante de velocidade, faz a meio-campista também, jogou no River Plate e atualmente ele tá no Dinamo Moscou, galera, é isso aí. O Ezequiel Barco entrou na mira do São Paulo. O São Paulo tem interesse na contratação do jogador, só que é complicado. Ele quer voltar à América, né? Ele quer jogar aqui na América do Sul novamente. Porém, o São Paulo vai ter que brigar aí com gigantes, porque o River Plate tem interesse na contratação dele, porque é um jogador de muita qualidade e já conhece o River Plate. E o Cruzeiro agora também. O Cruzeiro não preciso nem falar. O Cruzeiro tá nadando no dinheiro. O Pedrinho lá comprou o Cruzeiro, tá comprando todo mundo. Quem dera se tivesse um salvador da pátria desse aqui no São Paulo, né? Mas a nossa situação tá feia. E eu quero saber a opinião de vocês, se vocês conhecem o Ezequiel Barco, se você aceitaria a contratação dele. Claro que aceitaria, pra quem tem Ferreirinha, né? Pelo amor de Deus. Ezequiel Barco é o Cristiano Ronaldo, pô. Deixa aí nos comentários a sua opinião a respeito disso. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Fechou? Bom, no último final de semana, o meia Robert Willian, né, meia atacante, se destacou pelo sub-20. Ele tá chamando muita atenção na categoria, tanto que o Lucas Silvestre, auxiliar de Dorival Júnior, foi a um jogo lá em Cotia para observar o jogador mais de perto. A tendência é que o Robert Willian, ele frequente mais o CT da Barra Funda, né, em treinos com o time profissional. A ideia é que a comissão técnica passe a observar o jogador ali mais de perto, ele que assumiu a camisa 10 do time sub-20, né? O Silvestre quer analisar como o Robert Willian vai se comportar, se adaptar ao ambiente profissional e ver também o seu desenvolvimento lá. A atuação de Robert no último sábado encantou a todo mundo que estava presente no CFA Laudo Natel em Cotia, até porque ele meteu um baita de um golaço, né? Uma pintura. O Dorival Júnior quer aproximar a base do time profissional do São Paulo, né? Resta saber se o Robert vai conseguir agarrar as oportunidades no dia a dia, nos treinos, no CT da Barra Funda, e se conseguir agarrar, se ele vai ter chances nos jogos, né, rapaziada? Porque eu vejo muito moleque de Cotia no banco de reservas em jogos do time profissional e os moleques não entram. Sempre são preteridos, a Tapia, a André Silva. Então é uma situação também que complica. O Rafinha também esteve presente ao lado do Lucas Silvestre, analisando ali, assistindo ao jogo lá em Cotia. Além do gerente esportivo, o ex-presidente Leco também esteve presente observando os garotos. Leco não tem nenhuma função, nenhum cargo no clube, mas segue acompanhando ali os assuntos ligados ao tricolor, né? Sobre o Robert Willian, boa sorte ao garoto que tem as chances, oportunidades. O São Paulo precisa voltar a oportunizar os seus jovens talentos da base, né? E parar de gastar dinheiro com um medalhão meia boca que tá em baixa em outros clubes e que não rende, né?
É melhor apostar em medalhão meia boca ou apostar nesses meninos da base de Cotia que pelo menos podem render uma grana futuramente? A resposta é clara, né? E só uma pincelada rapidinho em relação a Joias de Cotia. O São Paulo teria aberto negociações com Lucas Fasson. E aqui já vai uma crítica. Eu nem vou me abordar muito nesse assunto nesse vídeo. Eu vou falar mais no vídeo do canal principal hoje às 4 horas da tarde. O Lucas Fasson, ele sai do São Paulo tretado, acionando o clube na justiça, com uma rescisão de contrato unilateral por conta de um erro bizarro, um erro amador que a gestão Leco cometeu ao assinar um contrato com um jovem menor de idade por 5 anos, o que é bizarro, não pode pela FIFA, todo mundo sabe, menos a diretoria de São Paulo na época, né? E aí o Lucas Fasson conseguiu sair, deu mau problema, colocou o clube no pau e um baita de um ingrato. Aí o São Paulo abriu negociação com esse ingrato? É sério? Vou te contar mais detalhes sobre isso. São Paulo teve diversas negociações que não deram certo. A mais recente era o Domingos Duarte, né? Algo muito comum que acontece no mercado da bola e o torcedor precisa entender isso. Um dos nomes aí que mais geraram empolgação e que caiu foi o de Marcos Leonardo, né? Que chegou a quase assinar com o São Paulo. Em setembro do ano passado, o atacante chegou a negociar sua vinda para o tricolor. Teve momento que o negócio avançou, ficou muito próximo de um acordo, mas de última hora o Al Hilal subiu a pedida e tudo melou. Nos últimos dias, o Muricy Ramalho trouxe detalhes dessa negociação envolvendo a quase vinda de Marcos Leonardo, né? Inclusive, Marcos Leonardo fez de tudo para vir. Muricy Ramalho destaca isso, ele queria muito ter fechado com o São Paulo, contudo, os árabes ali dificultaram ao máximo a negociação, né? Veja. O Marcos Leonardo, para você ter uma ideia, né? Nós ficamos, como teve a chance, né? Que o empresário dele deu essa luz pra gente. Nós ficamos, eu cheguei lá no clube, era 8 horas da manhã e saímos de lá às 11h30 da noite, comendo pizza, comendo qualquer porcaria, para negociar, sabe? Porque, pô, imagina, o centroavante daquele, moleque, faz gols, né? E os caras lá, os árabes, deram uma canseira na gente, cara, né? Para depois, eles estavam lá já dormindo, a gente estava aqui ansiosos para decidir as coisas, né? Porque o garoto queria vir de qualquer jeito. O pai dele é São Paulino, o empresário, um cara sensacional, fez um esforço danado, né? Só que os árabes para negociar é muito difícil, cara. Porque os caras são complicados e eles não precisam de dinheiro, né? Bom, por um empréstimo de apenas 6 meses, o Al Hilal pediu 12 milhões de reais. O São Paulo não aceitou, né? Ao invés disso, contratou o Juan de Neno e Emiliano Rigoni. A questão não é valor em si, né? Mas sim como o São Paulo gasta mal o seu dinheiro. Os salários de Juan de Neno e Rigoni poderiam muito bem pagar o Marcos Leonardo de boa, tá ligado? Claro, não os 12 milhões, mas aí você costura uma engenharia financeira, algo do tipo. Agora, em termos de salário, o dinheiro não ganhava pouco, o Rigoni não ganhava pouco, dava sim para investir no Marcos Leonardo, mas São Paulo prefere contratar 2 perebas ao invés de um craque. Aí é por isso que o São Paulo tá enfiado em dívida, gente. Não é muito difícil de entender o porquê que o São Paulo tá batendo R$1 bilhão em dívida. É muito simples. Sobre a Arboleda, aproveitando esse gancho, a Arboleda quer ficar no São Paulo. Bora entender todos esses assuntos. Depois de toda a pataquada, depois de tudo que aconteceu, que eu não preciso relembrar todos esses cenários, o staff tentou, de fato, uma liberação para outros mercados. Existia uma impressão por parte do staff do Arboleda de que seria fácil conseguir um novo destino, que eles tiveram ali sondagens de mais de 10 clubes só no futebol brasileiro e que seria algo simples recolocar o Arboleda no mercado. Só que o São Paulo, ele se colocou na situação de não facilitar a saída do Arboleda, porque na visão do São Paulo, uma rescisão pura e simples, a gente não paga nada e vocês também abrem mão, uma coisa simples nesse sentido faria com que o atleta saísse por cima, ou seja, ele fez tudo o que ele fez, a gente rescindiu o contrato, a gente não ganha nada e ele também não, então tá tudo certo. Só que ele poderia reforçar outros times do futebol brasileiro, porque o Arboleda livre no mercado é um cenário. Só que o Arboleda precisando pagar o que o São Paulo está impondo, que é pelo menos $1 milhão, aí a situação muda de figura. Então todas as equipes que bateram na porta do São Paulo para tentar qualquer tipo de conversa referente ao Arboleda, bateram na porta, porque aí bateram na parede, porque o Rui Costa, quero $1 milhão. Sem isso, não há liberação, ou pelo menos um jogador minimamente que a gente entenda que vale a pena que a gente trocar para ter no nosso plantel. E aí isso não aconteceu. O Pepe Chamorro tem tentado buscar destinos para o Arboleda, só que aí conversando com uma pessoa muito importante do lado do Arboleda, que toma, inclusive, decisões sobre o jogador, me confirmou, olha, hoje o melhor cenário para o Robert é uma permanência no São Paulo.
E aí eu conversando sobre isso tudo e tal, ó, acho que a gente poderia conversar nesse sentido. Ele, obviamente, teria que falar publicamente sobre esse assunto, a gente prepararia ele pediria desculpa para a torcida. A gente vê que está muito dividido aí, que tem adeptos que estão realmente querendo a permanência do Arboleda, tem outros que não querem e tudo, mas a gente entende que hoje para o Arboleda não seria ruim uma permanência, e hoje é o cenário que maior se costura, em meio às dificuldades que o São Paulo tem imposto para o Arboleda. Então, o Arboleda estaria disposto a voltar, ele gostaria de retornar, tá? Até ainda não me confirmaram se ele estará na reapresentação do time, mas até um ato de mostrar que ele realmente quer seria ele retornar nesse dia 17, né? É muito confuso o staff de Arboleda e tudo, a comunicação do Arboleda é muito complexa. Tem pessoas que falam que ele vai vir para o Brasil no dia 17, estará na reapresentação. Tem outras pessoas que falam que não, que ele vai ter mais uma semana. Então é muito difícil de você lidar em algumas situações com a parte do Arboleda. Mas até dos motivos para ele mostrar, talvez, que quer realmente essa permanência, é ele voltar e se reapresentar no dia 17. Então tem se costurado dentro do staff do Arboleda realmente uma possibilidade de um pedido de desculpas e um retorno ao São Paulo Futebol Clube. Mas, assim, me surpreenderei muito se isso acontecer única e exclusivamente pelo Rui Costa. O Rui Costa, o Rafinha se colocaria à disposição, o Dorival se colocaria à disposição, o Maci se colocaria à disposição a fazer essa reintegração. Mas o Rui Costa é quem tem batido o pé, é quem tem realmente falado, não, cara, a gente trazer esse cara de volta vai ser um tapa na cara de nós todos, do torcedor, do São Paulo como instituição. Então, a não ser que o Rui Costa seja convencido de uma possível reintegração da Arboleda, acho muito difícil, me surpreenderia bastante, mas a gente já viu várias surpresas dentro do futebol. Jogo para você essa pergunta: você reintegraria o Arboleda ou não? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? Para a gente avançar, trazendo mais informações sobre o tricolor paulista, São Paulo deve conseguir, ou pelo menos quer, as renovações de contrato de Calleri e Lucas Moura para se juntar ao Luciano. E aí fica a informação, se os dois jogadores renovaram nos mesmos moldes do Luciano, o que seria a ideia do São Paulo em um primeiro momento, fazer uma renovação de 2 temporadas para uma prorrogação por mais uma, a depender de metas batidas no vínculo, em 2028. O São Paulo poderia ter uma média de trio de ataque de 35 anos em 2029, o ano anterior do seu centenário. E aí fica a questão, né? São jogadores que ganham salários consideráveis, o Calleri voltou de uma grave contusão, voltou bem, agora já não tá tão bem assim. O Luciano alterna um pouco, mas é um jogador irregular e que acaba sempre ajudando, tava há pouco tempo fazendo gol em todo jogo. E o Lucas Moura, que tem as questões físicas, mas a gente tem visto cada vez mais um futebol físico, um futebol que exige cada vez mais de um calendário que te mostra que se você for ter um elenco experiente, você minimamente precisa ter um elenco com muitas opções, coisa que o São Paulo não consegue fazer por limitações financeiras. Então fica a questão. Vale a pena você dar esses 2 a 3 anos de contrato para esses 3 atletas? Para o Luciano você já deu. Mas, alinhado a isso, dar o protagonismo para esses atletas, fica a reflexão. Será que vale a pena você apostar as suas fichas todas nesses jogadores, que esses caras vão resolver a todo custo? Ou vale a pena você, quem sabe, manter de acordo com uma realidade financeira, mas tentar apostar em outras figuras que possam resolver? Ou, em alguns casos, até abrir mão de uma possibilidade de renovação. É uma reflexão que eu faço e quero que você responda essa reflexão aqui nos comentários. Beleza? Preciso trazer mais informações, hein? Preciso trazer bastante, preciso trazer mais 3 informações. Deixa eu bater aqui no meu caderninho. Preciso falar sobre Lucas Moura, sobre Arthur Chaves e William Carvalho. Então a gente está terminando aqui. Lucas Moura está evoluindo bastante na sua recuperação e praticamente todo mundo acredita que é bem factível essa chance dele retornar já em novembro, ainda com a temporada vigente. O Lucas Moura abdicou do tempo de férias para poder trabalhar durante essa pausa da Copa do Mundo, tudo para acelerar esse processo de recuperação. E as pessoas que estão cuidando desse processo e estão acompanhando toda essa situação só estão tecendo elogios ao jogador. O Lucas, ele tem se comprometido a trabalhar de manhã, tarde, noite, fazer recuperação em casa, é um atleta disciplinado, não só com a sua dieta, mas também com todos os exercícios, as atividades que tem que ser feitas, tem batido ponto certinho lá no CT da Barra Funda, está lá e às vezes até em 2 períodos, sempre querendo realmente fazer com que essa lesão no tendão tenha recuperação no prazo mínimo de 6 meses. E, de acordo com uma pessoa importante do departamento médico que a gente conversou, o Lucas está num estágio mais avançado do que seria uma média, só que ainda na base dos 6 meses. Porque quando a gente trata dessa lesão de 6, a previsão dele é de 6 a 12 meses. Só que aí normalmente tem uma média de 8 a 9 meses. Então o Lucas, ele está bem na parte avançada, nas pessoas que devem voltar em 6 meses. É óbvio, é uma recuperação. Isso pode acabar, ele pode acabar evoluindo até muito para manter esses 6 meses, ou acabar
retrocedendo algumas questões e voltando, talvez uma estaca natural. Só que hoje o Lucas tem feito atividades, tem feito uma parte da recuperação que era talvez para ele estar só daqui a 1 ou 2 meses. Então o Lucas ele tem evoluído de uma maneira muito positiva e existe realmente já meio que tá todo mundo ali, sabe? Não é oficial, mas tem todo mundo já se conversado ali falando, o Lucas vai voltar em 6 meses, o Lucas vai voltar em 6 meses, o Lucas vai voltar em 6 meses. Então toda esse comprometimento que o Lucas Moura vem tendo deve ser realmente compensado, recompensado com esse retorno ainda em novembro. Ainda é cedo, né, pra gente trazer toda essa questão, mas é o que tem todo mundo falado sobre esse assunto e é um desejo do Lucas. O Lucas teve o abalo no domingo, mas na segunda-feira, após cirurgia, já era o Lucas falando. O Moisés Cohen, que fez a cirurgia, prazo é tal, tá, mas dá pra voltar em quanto tempo? No mínimo, 6 meses. Então esse é o objetivo, essa é a meta, eu quero voltar em 6 meses e eu vou voltar em 6 meses. Então o Lucas tem trabalhado bastante para que isso aconteça, tá? Arthur Chaves, tá difícil, não tá difícil? Bora trazer só uma pequena atualização e explicar rapidamente sobre isso, porque é um assunto que é fogo ficar atualizando sempre a mesma informação, trazendo só alguns pitacos, mas eu acho que é importante porque muitos de vocês perguntam e têm dúvidas. Não é que o negócio do Arthur Chaves está difícil, está já melando, não, é uma negociação. E a gente trouxe aqui todas essas situações dessa negociação. E eu trouxe a possibilidade, com exclusividade, de 6 meses. Então, assim, o São Paulo, qual que é a ideia do São Paulo? Vamos lá, vamos tentar ser o mais didático possível. São Paulo conversou com o staff, com os empresários do Arthur Chaves. Chegaram a um alinhamento com o Arthur Chaves. Salário, condições, tudo. O ok do staff e um ok do staff no sentido de que, no que depender da gente, a gente vai ajudar para que o Hoffenheim libere o Arthur Chaves. Só que aí agora basta o Hoffenheim aceitar essa proposta, o que é o mais difícil, é claro, é evidente. Então por isso que há uma negociação. E aí a ideia do São Paulo é trabalhar com o empréstimo de uma temporada com opção de compra e alguns valores. Só que um empréstimo gratuito. Só que o Hoffenheim tá no direito dele de, entre aspas, fazer uma contraproposta. Eu quero uma compensação financeira. Não faz sentido para mim emprestar o atleta de graça para vocês. Eu quero colocar uma taxa de empréstimo. E aí, obviamente, o São Paulo vai tentar barganhar. O que o São Paulo, as opções que o São Paulo está colocando na mesa para o Hoffenheim? Beleza, eu não vou conseguir pagar esse empréstimo. O jogador quer vir para cá, o projeto é interessante, ele pode voltar para o Brasil, se valorizar. Então, não consigo pagar agora, mas o que a gente pode fazer? Vamos colocar uma obrigação de compra? Se ele bater 50% ou 60% dos jogos, a gente paga. Fechou? Aí o Hoffenheim pode topar ou não, mas uma outra alternativa também colocada na mesa. Beleza, então, você tá meio reticente e tudo, vamos fazer o seguinte, empresta ele só por 6 meses, porque nesses 6 meses é que ele se valoriza e a gente põe uma opção de compra. E aí depois, qual que é a ideia do São Paulo? Depois a gente conversa. Esses 6 meses, se ele for bem, o exemplo do Marcos Antônio, é que o Marcos Antônio foi um tempo maior, mas o mesmo modelo de negócio. Ele veio, vem por empréstimo de 6 meses. Agradou, o São Paulo tenta conversar com o Hoffenheim, vamos fazer o seguinte agora, ele ficou, a gente quer que ele permaneça, ele quer permanecer, vamos estender esse contrato até dezembro de 27, fazer um novo empréstimo de mais 1 ano, só que a gente coloca uma obrigação de compra. Se ele entrar em campo 5 vezes, a gente é obrigado a comprar. Se o São Paulo tiver 5 vitórias no ano, a gente é obrigado a comprar uma cláusula que seja factível, bem batível, impossível de não ser batida, para dar essa tranquilidade. Hoffenheim, a gente não tem dinheiro agora, só que talvez a gente consiga fazer um bem bolado para a gente pagar mais tarde, a gente estender esse prazo de pagamento, porque aí eu consigo estar numa situação financeira melhor para te fazer esse pagamento. Então, são modelos e negócios que o São Paulo vai tentar fazer para tentar o máximo possível nessa contratação do Arthur Chaves. Então, é mais ou menos esse cenário que está essa situação, vai ser negociação, vai ser barganha, vai ser poder de persuasão, talvez do Rui Costa, para tentar fazer esse negócio acontecer. Então, ainda não é difícil, não é nada, é negócio. Negociação faz parte, então é cautela nesse momento. Belezinha? Só para fechar, William Carvalho foi oferecido para o São Paulo, volante de 34 anos, volante português, já muitas passagens em equipes importantes do futebol europeu, experiente, jogador de seleção portuguesa. Levei esse nome para o departamento de futebol do São Paulo, eles me afirmaram que neste momento não foi oferecido. E se foi oferecido, até abre aspas, eu nem vi a mensagem, fecha aspas, disse uma pessoa da alta cúpula do São Paulo. Então assim, da parte do São Paulo não se trabalha com esse nome, tá? E até conversando mais um pouquinho com uma das fontes das 3 que eu perguntei sobre esse assunto, essa pessoa me falou que em outro momento eles já chegaram a discutir essa possibilidade, que o nome chegou a ser oferecido tanto para eles quanto o Corinthians na ocasião, e também para o Flamengo, que o staff estava tentando, fazer um novo Cedric, para tentar colocar o jogador no cenário do futebol brasileiro, mas o São Paulo entende que não faz sentido, um jogador que está há um longo tempo parado, 34 anos, e a ideia do São Paulo é trazer um jogador que venha para jogar imediatamente.
que não seja uma aposta, que seja um jogador que, me deram um exemplo do Newton. O Newton, na visão do São Paulo, veio para jogar. O Newton veio para ser titular, para ajudar, para já começar a ser uma opção real e factível. O William Carvalho precisaria de recondicionamento físico, tá sem atuar há um bom tempo, porque ele tá livre no mercado desde o ano passado, então tá sem atuar, então é um negócio muito complexo que o São Paulo não vai comprar essa briga, pelo menos nesse momento. Fechou? Então esse foi o vídeo de hoje.